No seu churrasco em família sempre tem aquele tio que fala que comprou um terreno lá em 1990 e valorizou um monte, porque quem compra terra não erra e terra é a única coisa que não perde valor no tempo. No vídeo de hoje a gente vai comparar e chegar a uma conclusão do que faz mais sentido: fundo imobiliário ou comprar imóveis diretamente, aí você sendo o gestor do seu fundo imobiliário. Alguns dados interessantes para a gente saber antes de se aprofundar bem nos tópicos que a gente vai falar aqui: praticamente 90% dos milionários eles investem sim em imóveis, e isso representa cerca de 32% do patrimônio total deles. Alguns deles investem em imóveis porque ganharam muito dinheiro no seu negócio, no seu trabalho, e usam isso como uma certa forma de proteger o seu patrimônio e ficar sempre gerando renda. A gente também tem as pessoas que investem em imóveis de uma forma um pouco diferente do que provavelmente você imagina, que é aquela forma tradicional e bem simplista de vou comprar um apartamento e vou alugar. E bom, na verdade esse tipo de investimento ele tem uma rentabilidade bem mais baixa se a gente for comparar, por exemplo, a uma incorporação, que é o que muita gente faz. E o que seria essa incorporação afinal? Bom, aqui a gente vai separar duas formas de pensar: a forma de pensar no sentido de investir e a forma de pensar no sentido de empreender. Por quê? Investir seria realmente como a gente falou anteriormente: eu compro um apartamento, uma casa e boto uma pessoa ali e ganho um aluguel, 5, 6% ao ano, algo nesse sentido, mas realmente é uma rentabilidade bem baixa. Empreender, que é o caso da incorporação e que muitos milionários fazem, parte desde o ponto de você comprar o terreno, pegar os alvarás, né? Ali tem toda aquela burocracia com a documentação, a BITS e tudo mais. E depois disso você começa a construir, por exemplo, um prédio e vende esses apartamentos na planta. Ou aluga depois, se for casa, algo nesse sentido. Se a gente fosse explicar isso de uma forma bem didática e trazer para o nosso dia a dia, a gente pode imaginar da seguinte forma: você compra um terreno, né? Você faz todo o projeto juntamente com o engenheiro, vai na prefeitura, pega alvará, BITS e tudo mais. Tem toda a questão da gestão da mão de obra, o custo com os materiais. Você faz 8 a 10 casas nesse terreno. Então você decide alugar ou vender elas. Nesse caso, a sua margem ela é muito maior do que comprar a casa pronta e alugar, porque teve todo esse risco, todo esse incômodo da construção de todos os alvarás, da aprovação do projeto e tudo mais. É por isso que essa é a maneira usada aí por muita gente que empreende no setor imobiliário, né? Pessoas que ficaram ricas com o setor imobiliário para fazer dinheiro, porque a margem é muito alta e realmente você tem um negócio, você tem uma empresa que atua no setor imobiliário, não simplesmente investe. E quando a gente compara ainda o investimento no setor imobiliário com o fundo imobiliário, a gente tem algumas diferenças bem significativas. O primeiro seria das barreiras de entrada que a gente tem em ambos os cenários. Se a gente pegar um fundo imobiliário, uma cota de um fundo imobiliário logístico, talvez de em torno dos R$100, algo nesse sentido. Então é uma barreira de entrada muito mais baixa do que um terreno de 200 mil. Além de que quando você compra um terreno propriamente, né, no seu nome, você vai ter escritura, ITBI e outros impostos aí que tem que ser pagos, enfim, custos de transação. Então, no 0 a 0, né, na hora da largada, entre comprar um fundo imobiliário e comprar um terreno para começar a empreender, você já sai perdendo um terreno. Tanto porque o valor tem que ser muito maior, né, a barreira de entrada de valor é muito mais alta, e também as taxas transicionais. E mais um ponto importante é que logo depois que você adquire um terreno, a liquidez dele é muito menor do que a de um fundo imobiliário. E o que eu quero dizer com liquidez menor? Pensa da seguinte forma: se eu compro uma cota do HGLG11 lá na minha corretora hoje, chega semana que vem e, poxa, eu acredito que o fundo perdeu o sentido, não acredito mais no HGLG11, eu coloco essa cota à venda e provavelmente no mesmo dia, né, que sai em algumas horas, ela já vai ser vendida. Só que com terreno isso é muito mais complicado, né? Além da barreira de entrada ser muito alta, para mim conseguir vender um terreno é muito mais complicado. Eu vou levar muito mais tempo para transformar aquele ativo em dinheiro no meu bolso de novo. E se você olha no âmbito de investir em imóveis, que foi um exemplo que a gente deu no começo do vídeo, de comprar um apartamento, por exemplo, para alugar, o yield, né, o dividendo que você vai receber mensalmente vai ficar na faixa de 0,3%, 0,4%, ou seja, é muito menor do que um fundo imobiliário, que gira na casa do 0,8% a 1% ao mês até, né? Tem fundos que pagam 1% ao mês. E o pior de tudo é que o aluguel que você recebe do seu imóvel físico, ele é tributado, enquanto o rendimento do fundo imobiliário é isento. Então, nesse caso, olhando pelo âmbito de investir em imóveis
investir em fundos imobiliários, propriamente, acaba fazendo mais sentido investir nos fundos imobiliários. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação, mas olhando esses números, realmente faz muito mais sentido investir em fundos imobiliários. Além de que, quando você investe nos fundos imobiliários, você tem uma vantagem muito importante perante os imóveis, que é o quê? A diversificação. Então, lá dentro do fundo, você vai ter, 10, 20, 30 imóveis com 10 inquilinos cada um. Ou seja, a quantidade de gente que gera renda para esse fundo é muito grande. Se uma ou duas pessoas deixarem de pagar, não vai ser um impacto tão significativo quanto você ter um apartamento que você tem alugado, essa pessoa sai, você demora para realocar. Então, durante todo esse período, o apartamento não te dá lucro. Ele virou custo. O impacto é muito maior na sua receita do que um fundo imobiliário nesse caso. Mas então realmente não faz sentido nenhum investir em imóvel? Ele perde em todos os âmbitos? Na verdade não. Tem alguns detalhes aqui que a gente pode dizer como pontos positivos para um imóvel. Talvez muito mais no âmbito de empreender do que investir, mas não deixam de ser pontos positivos. E são, primeiro, o poder de alavancagem, né? Com 100 mil que você tem no banco, você pode talvez comprar um imóvel de 1 milhão. Você faz um financiamento aí, né? Claro, tem que ter todo um estudo de taxa dessa dívida e tudo mais, mas você consegue se alavancar, né? Ter um patrimônio muito maior, a custo de uma dívida, claro, mas com um valor, né? Que você não conseguiria no fundo imobiliário, porque o fundo imobiliário vai ter que ir lá no home broker e comprar, vai ter que ter esse dinheiro no banco disponível para comprar. E uma outra vantagem bem ligada a isso seria o poder da barganha, né? Porque imagina o seguinte, se eu abro a corretora para comprar uma cota do XPLG11, aquela cota está cotada, vamos supor, a R$100 naquele dia. Então eu só consigo comprar aquela cota a R$100. Enquanto um terreno, se ele tiver anunciado por 250 mil, um exemplo aqui, você chega lá com 180, às vezes 200 mil, o cara vai vender. Ainda mais se ele tiver numa situação um pouco apertada, que ele já colocou aquele terreno lá para vender. Então você consegue sair, né, iniciar o processo aqui com uma rentabilidade muito maior do que na de um fundo imobiliário. Porque você já começou economizando, né? Já vai diluir o valor das taxas transicionais e tudo mais ali naquele ganho. Muitas vezes você talvez até consiga comprar o terreno com um valor tão abaixo e vai economizar o custo de uma casa depois pronta. Então, qual que seria, né, a visão ideal ali em comparativo dos fundos imobiliários com os imóveis físicos, né? Realmente posso escolher qualquer um dos dois, porque os dois têm pontos positivos e negativos. E bom, na verdade, os fundos imobiliários ele acabam fazendo muito mais sentido para a fase de acumulação, porque a barreira de entrada é muito menor, você vai aportando, fazendo aquela bola de neve girar, e aí, né, aquele provento que vai entrando te ajuda a comprar mais cotas. Isso tudo vai corroborando para te crescer o patrimônio e lá na frente a bola de neve te pagar um dividendo muito interessante. Já os imóveis físicos, né, por terem essa barreira de entrada muito maior, ficariam sendo mais interessantes ali para a preservação do seu patrimônio, ou se você tem um patrimônio já um pouco maior, né, consegue estar barganhando a entrada no imóvel. E você possui imóveis físicos e também fundos imobiliários? Deixa aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo todos. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra, é meramente a nossa análise sobre os cenários. Não se esquece de se inscrever, deixar o like, compartilha para que mais pessoas nos acompanhem também. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.